Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos tratar agora de um tema interessante e essencial para a atividade da advocacia, que são atos da advocacia. Quais são aqueles atos que são privativos apenas ao advogado inscrito na OAB e também, eventualmente, ao estagiário. Alguns atos são privativos do estagiário também, vamos ver nessa aula de hoje. Começando, os atos privativos da advocacia eles estão lá estabelecidos no primeiro artigo do Estatuto da Advocacia da OAB, artigo 1, e está dividido em dois incisos, inciso 1º e inciso 2º, obviamente. Então vamos lá, são atividades privativas da advocacia. Inciso 1º, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Atenção a isso, que a gente já consegue reparar aí a palavrinha qualquer está sobrescrita, né? Está riscadinha. Por quê? Porque houve uma ADIM, e essa ADIM foi julgada procedente, declarando a inconstitucionalidade da palavra qualquer. Então não é, de fato, qualquer órgão, a postulação a qualquer órgão, que é uma atividade privativa do advogado. Existem algumas exceções em que qualquer pessoa, seja ela advogado ou não, pode postular em juízo. E aí elas estão aí embaixo. A gente colocou as 4 exceções a esse direito postulatório do advogado, né? O primeiro é o jus postulandi, que é lá da Justiça do Trabalho, se você abrir a sua CLT no artigo 791, que qualquer pessoa pode postular na Justiça do Trabalho e acompanhar seu processo até o final. É isso que diz o artigo 791. Então não é necessário que eu seja um advogado para postular em juízo na Justiça do Trabalho, fazer uma reclamação trabalhista, por exemplo. Não é necessário, pode ser qualquer pessoa, tá? Note que aí esse jus postulandi está limitado à primeira instância e aos tribunais regionais do trabalho. Não vale para o TST, isso foi objeto de súmula, mas não vamos entrar em detalhe. Segunda exceção, habeas corpus. Como vocês já devem saber, isso já é falado para nós estudantes desde o primeiro ano de faculdade, qualquer pessoa pode escrever um habeas corpus, seja em qualquer papel, seja à mão, seja digitado, e qualquer um pode postular isso em juízo. Não é necessário, então, que haja um advogado por trás postulando o habeas corpus. Um preso, um caso comum, é um presidiário escrever o seu próprio habeas corpus e pedir que isso seja postulado em juízo. É possível, não é necessário um advogado. Tudo bem? Terceira exceção é o caso do Juizado Especial Civil, o JEC, e o Juizado Especial Federal. Nas causas de até 20 salários mínimos, não é necessário eu ter um advogado constituído para entrar em juízo no JEC ou no JEF. Eu posso, como pessoa física, pessoa natural, ir lá postular, sendo advogado ou não, tá? Note que até 20 salários mínimos. De 20 a 40, que 40 é o limite, né, de alçada dos juizados especiais, então causas de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos, eu necessito de um advogado para postular no juizado especial. Acima de 40 salários mínimos, aí eu nem posso postular num juizado especial, eu tenho que ir para a justiça comum. Tudo bem? Então, até 20 salários mínimos. E, veja, desde que não haja recurso, pois se houver recurso, aí eu preciso de um advogado, tá? Então, até 20 salários mínimos. No juizado especial civil e federal, eu não preciso de advogado. Tá, e o GCRIM, o Juizado Especial Criminal? Não, aí o GCRIM eu preciso do advogado sempre, todo caso, qualquer caso. Ok? Então, JEC e JEF é outra exceção. E, por fim, a quarta exceção é a Justiça de Paz, que é um instituto que está praticamente em extinção no Brasil. Tá? A gente não precisa entrar em maiores detalhes. Então, esses são os atos privativos. Postulação, o primeiro grupo, né, de atos privativos, a gente vai falar do segundo agora. Postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Esse tipo de atividade é privativa do advogado, salvo as exceções que a gente acabou de falar. Certo? E quais são esses órgãos do Judiciário? Os órgãos do Poder Judiciário estão lá no artigo 92 da Constituição Federal. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre eles, pausa o vídeo aí e dá uma lida, ou abre a sua Constituição e dá uma lida nos órgãos do Poder Judiciário. Tranquilo? Vamos agora para o inciso 2º, a segunda parte das atividades privativas, os atos privativos da advocacia. Então vamos lá, o inciso 2º diz que são atividades privativas da advocacia as atividades de consultoria, as atividades de assessoria e as atividades de direção jurídica. Então, é toda aquele trabalho extrajudicial, aquela advocacia preventiva, né, do advogado. Então, você fazer uma consulta para um cliente seu, ou uma assessoria jurídica, seja para uma empresa ou para uma pessoa física, e uma direção jurídica. Cuidado, que direção jurídica parece, quando a gente olha a primeira vez, não sabe exatamente o que se trata, mas direção jurídica significa diretor jurídico numa empresa. Então, um departamento jurídico, o seu diretor
todo e qualquer departamento jurídico deve ter como diretor um advogado. É necessário que um advogado seja diretor jurídico. Então, qualquer empresa grande, o Pão de Açúcar, deve ter um departamento jurídico grande. Quem que é o diretor? Com certeza é um advogado, por força de lei, por força do nosso Estatuto da Advocacia, certo? Então, direção jurídica é uma atividade privativa da advocacia, certo? Tá, e aí a pergunta que a gente coloca aí na tela, e a função de gerente jurídico? Que é um pouco abaixo de diretor jurídico, né? Mas não deixa de ser importante também. E a resposta a essa pergunta está lá no seu regulamento geral. Lembra que a gente falou na nossa primeira aulinha ali, lá nas aulas iniciais, que a gente ia tratar? A gente ia tratar do Estatuto, do Código de Ética e Regulamento Geral? Pois é, a resposta a essa pergunta está lá no regulamento geral, no artigo 7º, em que a função de diretoria e gerência jurídica são atividades privativas da advocacia. Então, gerência jurídica também é uma atividade privativa da advocacia por força do regulamento geral que regulamenta o nosso estatuto. Beleza? Tá. Agora, a gente vai lá para o parágrafo 2º do artigo 1º e também vamos ver outros tipos de atividade, outros atos que são privativos da advocacia. E nesse caso, eles dizem respeito aos contratos constitutivos, estatuto social, contrato social das pessoas jurídicas. Todos esses contratos constitutivos, seja ele contrato social ou estatuto social, eles devem ser visados pelo advogado, sempre devem ser visados. Caso não seja, eles não devem ser admitidos em juízo. Então, esse parágrafo 2º é mais um mandamento para o registrador, né? A pessoa que está lá no cartório e que vai registrar, ou que está na JUSESP, que vai registrar o seu contrato social, o seu estatuto social, ela não pode fazê-lo se não estiver visado por um advogado, certo? Então, essa também é uma atividade privativa da advocacia. Análise e o visto desses instrumentos societários aí, certo? Mas a gente tem, obviamente, como quase tudo na vida, uma exceção também. E a exceção é a Lei Complementar 123, que é a lei da microempresa e da pequena empresa de pequeno porte. Lá no seu artigo, como vocês podem ver, no artigo 9º, diz que, no caso de microempresa e empresa de pequeno porte, não é necessário o visto do advogado. A Lei Complementar 123, a Lei do Simples Nacional. Beleza? Então, a gente falou aqui do inciso 1º, do artigo 1º, inciso 2º e agora do parágrafo 2º, certo? E o estagiário? Quais são as atividades privativas do estagiário? A gente vai encontrar mais detalhado esse assunto lá no Regulamento Geral, no artigo 29. E se você quiser ver, eu não vou passar por cada uma delas, senão a aula vai se estender um pouco mais do que deveria, mas está aqui na sua tela. Pausa, deixa eu congelado na sua tela e leia todos esses incisos do parágrafo 1º e leia o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 29. Tudo bem, pessoal? Esses são os atos privativos do estagiário. Tá, agora vamos falar o que acontece se com aqueles atos que são praticados, que deveriam ser praticados por aqueles que são inscritos na OAB, pelos advogados estagiários, acontece se eles forem praticados por alguém que não é. Os atos são considerados, então, nulos, atos nulos, beleza? Isso está lá no artigo 4º. Vamos ler? O artigo 4º diz: são nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoa. 1. Não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Então, aqueles que não são inscritos na OAB, que não são advogados, eles não podem praticar, e se eles praticarem alguns desses atos, os atos são considerados nulos. 2, olha lá, a segunda hipótese está lá no parágrafo único. O advogado impedido no âmbito do impedimento. Obviamente, a gente vai ver mais para frente impedimento e incompatibilidade, mas o advogado impedido, ele não pode advogar em algumas situações. Se ele advoga nessas situações, esses atos são considerados também nulos. Terceira hipótese de nulidade dos atos privativos da advocacia. Se o advogado tiver suspenso, a suspensão é uma pena, é uma sanção prevista pela OAB num processo disciplinar. Se o advogado for suspenso, ele não pode advogar. Obviamente, fazendo esse ato, advogando, todos esses atos são considerados nulos. Mas não apenas suspenso, se ele for licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível. A gente vai ver mais pra frente o que é atividade incompatível, mas basicamente o advogado não pode advogar em algumas situações. Se ele advogar, de novo, os atos são considerados nulos. O resumo da ópera desse capítulo nosso aqui da aula é que qualquer pessoa que não possa praticar esses atos, seja ela advogado, e esteja cumprindo pena, por exemplo, de suspensão, ou esteja licenciada, ou tenha atividade incompatível, qualquer pessoa que pratique atos privativos da advocacia, que não seja advogado, ou que
que seja advogado que não possa praticá-lo, ou que não seja advogado, não seja inscrito no AB, todos esses atos são considerados nulos. Tudo bem até aqui? Então, a gente fica por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço.